Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de louvor a Deus, gratidão a Jesus, a Kardec, a cada um de vocês por estes 18 anos. 18 anos não são 18 dias, não é? E eu me dei conta nessa última semana, passou um mês e eu tão atarefada, falei, meu Deus, 18 anos. E hoje a gente está aqui para comemorar esse dia, como eu penso, a gente comemora essa casa todos os dias que a gente vem aqui, tem alegria de conseguir chegar até aqui, de ver esses rostos, essas abelhinhas operárias e operosas que mantêm a nossa casa. O nosso sentimento é de profunda gratidão e nesse mundo de tanta dor, de tanta dificuldade, de tantas lutas, é uma bênção nós termos este oásis. Ainda que muitas vezes a gente não tenha como gostaríamos o tempo para ligar, para fazer a conexão, para doar mais da gente mesmo ou dos recursos, gostaríamos de ter mais dinheiro, gostaríamos de ter mais espaço, gostaríamos de ter e poder fazer tanto mais. Mas aquilo que nós fazemos a cada dia é feito com todo o nosso coração e eu sinto que a nossa casa vem cumprindo a sua missão agora nesses 18 anos, que é a missão sim de consolar, de ser um espaço de consolação, de caloroso, amoroso, onde gosto quando alguém chega e fala, nossa, eu gosto muito daqui, gosto das vibrações da casa, me sinto acolhida. Quando eu escuto isso, eu penso, nós estamos então fazendo o nosso trabalho. Mas para além disso, a missão da nossa casa é a missão da capacitação, do empoderamento das criaturas para que saindo daqui elas se sintam fortalecidas e instrumentalizadas para poderem lidar com os desafios, sem estar necessariamente usando do centro como uma bengala perpétua, mas como uma alavanca que nos projeta na vida com recursos para sermos então arquitetos e podermos construir e lidar com essas dificuldades, como eu mesma falei, mais instrumentalizados. Então, quando escolhi o tema, não escolhi necessariamente um tema leve ou um tema assim, feel good about it, porque a gente já tem 18 anos, não é? A gente está aí se preparando, né? Nós estamos crescendo e o crescimento, ele pede uma cota de responsabilização, um estudo, um olhar mais profundo para a vida e para nós mesmos. E eu digo a vocês que essa capacidade desse olhar mais aprofundado é uma fonte enorme de alegria. Poder estudar, poder conhecer e conhecer-se. Poder usar desse tesouro e sentir no nosso dia a dia os resultados valorosos dessa doutrina em ação, portas adentro de nós mesmos, é a melhor recompensa que nós temos. É para isso que nós estamos aqui. Então hoje nós vamos trazer para você esse tema da transformação moral que começamos na reunião passada, que foi a primeira reunião do mês de outubro, abrindo esse mês de celebração. E eu tenho alguns slides que eu vou fazer uma pequena recapitulação antes de nós entrarmos no tema da noite de hoje, que é a educação moral. A primeira parte desse estudo, nós abordamos a questão do bem e do mal e do egoísmo como elos fundamentais na construção dessa ideia da transformação moral. Para aqueles que não estavam aqui, bem rapidamente, a pergunta que nós estamos tentando responder é essa: como pode o conhecimento de si mesmo transformar a criatura? E naquela ocasião nós trouxemos a ideia de que aquilo que nós consideramos o mal, que nós consideramos a sombra, é na verdade um sintoma. Não se resolve uma situação tentando eliminar
a sombra em si. Então eu ainda brinquei e falei, vou pegar uma esponja e vou esfregar essa sombra, né? Vou colocar um cobertor em cima dessa sombra aqui para ver se ela desaparece. Porque na verdade a sombra ela tem uma existência relativa. Ela não é absoluta. O que é absoluto é o bem, é o sol, é a luz que compõe a nossa essência. Isso é a verdade absoluta. A sombra, ela é uma verdade relativa. Ela só existe porque, na verdade, há algo obstaculizando essa luz, a manifestação desse Deus. Quando nós falamos sobre o egoísmo, nós fizemos uma rápida recapitulação sobre essa questão que hoje eu trouxe em bullets, né? Eu trouxe a questão inteira na palestra anterior e aqui eu coloquei, só para relembrar, que do egoísmo deriva todo o mal. Então todo o mal, tudo aquilo que nós chamamos de mal, tem como causa o egoísmo, que por mais que nós lutemos contra o mal, contra a sombra, contra os sintomas que a gente deu nome na vez passada, de inveja, de raiva, de ambição e etc., de ressentimento, não conseguiremos extirpá-los se não atacarmos o mal pela raiz, se não houvermos destruído a causa. Então, para todos nós que aqui estamos, na busca da transformação, é preciso que a gente identifique a causa. Então, qual é a causa do meu aborrecimento? Qual é a causa da minha dor? Qual é a causa da minha raiva? Qual é a causa da minha irritação? Eu quero matar a criatura. Qual é a causa disso? Onde está isso dentro de mim? Então, nós chegamos à conclusão juntos com Kardec, com o que os espíritos nos dizem, que a solução dos problemas não é uma mudança comportamental desconectada com uma conexão interior. Se a gente muda o do lado de fora sem fazer esse trabalho de entendimento do que é que está causando, muda-se o comportamento, mas a gente continua da mesma maneira. Não há uma transformação real e efetiva, porque a gente puxou a plantinha, mas deixou a raiz dentro da terra. E quem faz jardinagem sabe que logo, logo, aquela plantinha vai reaparecer, aquela grama que ele mata. E o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, tudo aquilo que a gente for desenvolvendo, que a gente chamar de virtude, em verdade, são ensaios, porque dentro do nosso estágio evolutivo, tudo que a gente faz é permeado por esse egoísmo e pelo interesse pessoal, como dizem os espíritos a Allan Kardec. Então, aqui eu trouxe essa ideia, né, de que muitas vezes a metodologia religiosa das religiões, ela é mais ou menos isso, é como se a gente andasse com uma lanterna, botando luz nas nossas sombras, ou seja, fazendo uma mudança comportamental externa, sem lidar necessariamente com a raiz dos problemas. Trouxe ainda essas ideias, né, do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que o egoísmo se funda na importância da personalidade. Então, nós somos criaturas que nos achamos mais importantes do que somos e que o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Então, em tudo que nós fazemos, há um interesse, há um benefício secundário. Isso tudo não é para a gente se sentir péssimo, é para a gente se sentir do tamanho que a gente tem. Não é? É para que a gente saia de um estado ilusório, porque a possibilidade, a chance real de transformação, ela começa na medida em que a gente vai percebendo e se dando conta do nosso lugar e do nosso tamanho real na vida e no universo. E aí nós chegamos aqui, quando a gente começa a entrar na solução do egoísmo, quando os espíritos vão então dizer que o espiritismo permite enxergar as coisas de um ponto de vista mais alto, onde esse sentimento da personalidade, onde nós estamos sempre no centro de todas as coisas, de alguma forma desaparece diante da imensidão. E algumas das ideias básicas que nós trouxemos, que permite que a gente olhe a vida
de um ângulo diferente e redimensione quem nós somos e onde nós estamos, é a ideia de Deus, né? Que fala da nossa essência. Nós somos filhos de Deus, Deus está em nós, Deus em nós. Então, nós sabemos do nosso valor como criaturas divinas, temos essa ideia, não sabemos verdadeiramente, mas cognitivamente nós sabemos e nos sentimos filhos de Deus. Sabemos da nossa condição, a doutrina fala da nossa condição, do nosso lugar. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mundo de provas e expiações, espíritos profundamente comprometidos com a lei. Estamos aqui numa situação encarcerados nesse mundo, ou como pacientes internados em um hospital, ou como andarilhos de regiões malsãs. Esses somos nós. Eu sei que é difícil, sempre falo, da gente se pensar dessa maneira, mas é importante que a gente leia o Evangelho, né? Eu falava disso no domingo. Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, quando eu estou aqui falando do Evangelho para vocês, eu não tenho que falar da perspectiva de que eu estou falando porque vocês precisam do Evangelho. Quem precisa do Evangelho sou eu. Vocês eu não sei, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu preciso. Então, quando a gente lê o Evangelho e toma contato com essas verdades, é preciso que a gente estude nos estudando e pense com a gente mesmo como é que essas características que os espíritos superiores estão aqui definindo Allan Kardec se encaixam no meu ser. Porque eles estão falando de mim. Não estão falando de outra pessoa, estão falando de mim. É preciso que a leitura seja seguida de uma reflexão aonde é que essa descrição se encaixa no meu ser. Para que a gente tenha um ponto inicial de humildade, de reconhecimento, porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Mas traz também a solução, traz a ideia do progresso e da reencarnação que coloca, né, dentro de uma perspectiva de tempo, ou seja, nós não vamos sair virtuosos dessa palestra, nós não vamos sair virtuosos dessa casa espírita quando sairmos por aquela porta, e não vamos ser virtuosos quando terminar essa encarnação. Sinto dizer, porque esse egoísmo que predomina e que está permeando o nosso viver, ele estará conosco ainda em muitas encarnações. O que não quer dizer que a gente não esteja evoluindo, claro que estamos evoluindo, mas é preciso de novo, o que a gente precisa com 18 anos de idade é tomada de consciência, para que os dias que virão, para que os processos que nós vamos viver a partir de agora, eles sejam optimizados pela consciência. Não é para que a gente se ponha no chão, pelo contrário, é para que a gente agora, com a visão, saia daquela condição do cego na beira de estrada, aquele que não enxerga, né? E que diz para Jesus, Senhor, cura-me, eu quero enxergar. Mas o que é que eu quero enxergar? Eu quero enxergar a verdade. A verdade do Deus em mim e a verdade de onde eu estou, da posição que eu ocupo e daquilo que me caracteriza no momento atual da minha evolução. Tudo isso é feito com a certeza do nosso destino, da nossa meta, da fatalidade que é a nossa felicidade, que nos enche a vida de propósito e de esperança e que não importa onde é que nós estejamos ou como nós nos sintamos, a gente se levanta cada dia porque a gente tem um propósito para viver e a gente tem certeza de que Deus cuida e de que nós seremos felizes. Então o Espiritismo vem destruir a importância pessoal, mostrar a nossa natureza real e combater esse senso de personalidade. E com isso, ele traz então o caminho da salvação. E dentro dessa perspectiva, a salvação ela vai ser um encontro com o nosso tamanho e lugar real nesse mundo. Essa é uma perspectiva de salvação. É quando nós sabemos da nossa divindade e da nossa imensa pequenez.
Somos, diz Joana de Ângeles, diz Allan Kardec, espíritos mal saídos da primitividade. Então, apesar de todo o avanço do nosso raciocínio, da tecnologia e da ciência, nós somos ainda, no campo da moralidade, no campo da ética, extremamente animalizados, extremamente instintivos, extremamente autocentrados. Estava ali dividindo um doce antes de começar a reunião, e essas pessoas espíritas cristãs à minha volta brigavam pelo doce e diziam: eu não sou evoluído o suficiente para dividir esse doce que a Mary fez. Então a culpa é da Mary no final das contas, entendeu? E esses somos nós. E esses somos nós, não é? A gente quer o doce pra gente e esquece essa história de dividir o doce. Tava ficando muito séria a palestra, aí eu tive que fazer uma piadinha. Eu perdi o doce. Nós também. Quem não comeu, perdeu o doce. Mas tem bolo depois. E a Aninha fez um bolo que é assim, para esse público, ela fez para os desencarnados também. Porque tem muito bolo. Mas enfim, e como eu falava na semana passada, essa consciência de que nós não somos isso tudo, permite que a gente então desça desse patamar de superioridade, de orgulho, e a gente, dando-se conta da nossa própria humanidade, a gente então abre espaço, rachaduras nesse ego tão ensandecido para que o outro entre na minha vida, para que eu reconheça que ela também merece um docinho, né? Tem docinho para mim, tem docinho para ela, então a gente vai dividir o docinho. E essa consciência, ela vai também nos ajudando a viver sem sermos tão sensíveis ao que o mundo nos propõe. Então, eu acho que eu cheguei a falar disso. Se uma pessoa fala mal de mim, não é? Eu, da minha posição de orgulho, da minha posição de superioridade, vou dizer: que coisa, que pessoa péssima, olha como ela falou mal de mim. Eu fico toda machucadinha, toda doendo, porque falaram mal de mim. E a pergunta é: será que as pessoas não têm nada de mal para falar de mim? Eu sou realmente essa anja encarnada por engano nesse planeta de expiações e de provas? As pessoas estão falando mal de mim porque elas têm o que falar mal de mim. Essa é que é a verdade. Agora, por que é que eu vou achar que as pessoas não vão falar mal de mim? Será que eu sou assim realmente esse espírito tão elevado? E mais, será que eu não falo mal das pessoas? Mas a gente se dói. A gente está profundamente ofendido. Por quê? Porque a gente se coloca num lugar onde a gente não pertence. Até porque o espírito que é superior não está nem aí se estão falando mal dele ou não. O nosso machucar, o nosso ressentir, se fala da nossa inferioridade, já é sinal notável do mal em nós. Porque fala da nossa centralidade, fala da nossa ilusão, fala da nossa cegueira, fala de todas essas coisas, assim como a infidelidade, assim como a ingratidão. São sim circunstâncias difíceis, mas será que nós não somos capazes? Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, as trilogias de Ivone Pereira, nós vamos encontrar personagens em que uma vida eram um monsenhor, um espírito considerado, um espírito evangélico, um espírito bem visto por uma sociedade, mas que numa encarnação seguinte o seu filho é traído, assassinado, e na terceira encarnação ele é obsessor. Ele é obsessor. Então, o que acontece? Mudaram as circunstâncias, a gente não sabe daquilo que a gente é capaz. Muitas vezes é fácil nós sermos bons e puros quando tudo na vida nos favorece. Nós temos o dinheiro, nós temos a boa posição, nós temos um bando de coisas que nos favorecem, mas quem de nós sabe? Quem de nós sabe como nós nos comportaríamos diante das diversidades,
Diante de circunstâncias, os espíritos vão dizer que muitas vezes, de uma encarnação para outra, a gente não consegue reconhecer a criatura. Porque quando as circunstâncias mudam, mudamos nós também. Então, essa é a consciência que a doutrina nos traz para falar para a gente assim, menos criatura. E quando a gente fala menos para a gente mesmo, a gente consegue dizer mais para o outro. Porque no final das contas, o objetivo da doutrina, o objetivo de estarmos aqui, o objetivo do estudo é a conexão. Nós estamos aqui para aprender a conectar com os muitos eus que nos habitam, as muitas personalidades que vamos construindo no curso das reencarnações e que, reconciliando, integrando os opostos, as múltiplas personalidades em nós, nós vamos também aprendendo, conectando-nos conosco mesmos, nós vamos aprendendo a nos conectar com o outro e a partir disso com Deus. Essa é a proposta. Qual o meio de se destruir o egoísmo? O egoísmo será enfraquecido pela predominância da vida moral sobre a vida material. Então, leu essa questão no Livro dos Espíritos, é hora de parar e pensar, mas o que é a vida moral? O que é a vida moral? Aí nós vamos ver aqui, na questão 685A, que os espíritos vão dizer assim: há um elemento que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim à educação, eu que coloquei, educação que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Aí, se você está lendo e estudando essa questão, você faria o que eu fiz. Você vai perceber que na resposta há 3 níveis de educação que os espíritos estão falando para Allan Kardec. Você pararia nessa questão e você ia agora refletir sobre o que são esses níveis de educação. Então ele fala para nós de uma educação intelectual. A educação intelectual, você lê o livro, você aprende. Você chega aqui e fala, questão 115 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Você decorou, você sabe citar as questões, as pessoas pensam que você é um gênio. Educação intelectual. Depois, educação moral pelos livros. Aí você lê agora o Evangelho, né? E você vai um passo além. Porque você lê lá o Evangelho na cólera, por exemplo. Diz lá que não é bom você se encolerizar, que você não deve quebrar as coisas, porque isso é um ato de demência. Está escrito no Evangelho com essas palavras. Então agora você está no trabalho e o seu computador não está funcionando e você que pegava o mouse e atirava no chão, agora diz, não, o Evangelho disse que isso não é bom, isso é um ato de demência, eu não vou atirar o mouse no chão. Educação moral pelos livros, você está se comportando bem. Mas há uma educação que forma caracteres e cria novos hábitos. Essa é a transformação moral. Essa é a transformação verdadeira. Então, quando a gente fala de educação moral pelos livros, é o que eu falei. Eu estudo, entendo que não posso ser vaidoso, orgulhoso, ter raiva, que isso não é aceitável. Eu tenho agora, então, um novo comportamento e essa mudança é uma mudança externa sem haver necessariamente uma mudança interna, sem haver necessariamente uma reflexão e uma mudança moral. Muitas vezes essa mudança comportamental está associada a interesse pessoal, a ganhos e é aquilo que Jesus vai chamar de hipocrisia. Então hoje, por exemplo, a gente já percebe que muitas das coisas que a gente faz, o bem que a gente faz ainda é permeado pelo interesse pessoal. O que a gente faz? Para de fazer o bem? Não. Continua fazendo o bem dizendo, eu estou fazendo esse bem
ainda que com interesse pessoal, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente faz a caridade, a gente gosta muito daquela persona, nos faz bem. Essa pessoa que faz caridade, que é boazinha, porque a nossa autoestima é tão baixa que a gente se apaixona por essa criatura que a gente cria e que faz doação para os outros. Muitos acreditam que estão fazendo realmente o bem mais puro e que é completamente desprovido de nenhum interesse pessoal. Mas não sou eu que digo, são os espíritos que dizem que o desinteresse pessoal é tão raro na Terra que quando a gente vê, a gente acha que a criatura é uma santa, e aí tem uns raros santos por aí. Eu não creio que nenhum nessa sala, desculpa se eu estou enganada. Muito bem. Então, moral. Então vamos entender o que é moral, porque a gente está falando aqui de mudança moral, é o nosso objetivo. Moral é bom comportamento? Quem sabe, só não pode ser o Marcelo, qual é a definição de moral no livro dos Espíritos? Moral é a... Começa com R. Moral é a... Regra. Moral é uma regra de bem proceder, né? Questão 629. Então, o que a gente precisa entender quando a gente lê essa resposta? Que moral não é bom comportamento, não é bem proceder. Moral é regra. Olha a diferença. Então, se eu quero ser uma pessoa moralizada, não significa que eu vou ser uma pessoa bem comportada. O que isso significa? Significa que eu vou ser uma pessoa cujas regras internas são regras éticas. O meu comportamento vai ser uma manifestação espontânea de um código de regras internos sólido, amoroso e consistente com Deus, com a sua presença em mim. Olha que isso é bem diferente. Isso é muito importante, porque uma leitura rápida e superficial dessa resposta faz com que a gente saia querendo ser bom. Mas não é o querer ser bom do lado de fora. É um processo muito mais complexo, portas adentro de nós mesmos. Então, quando a gente fala de educação moral, nós estamos falando de uma educação que vai intervir nas regras internas, que vai criar novos hábitos a partir de uma nova consciência e vai criar um novo comportamento, que é uma ação transformada, mas a partir de mudanças internas. O comportamento, ele é resultado espontâneo de algo profundo que aconteceu e não de algo externo que eu me imponho. E Joana de Ângeles fala sobre isso com muita propriedade e eu digo a vocês, com uma firmeza no livro Em Busca da Verdade, ela não deixa dúvidas, não deixa pedra sobre pedra, quando ela fala pra gente de como que nós nos enganamos, de como nós nos perdemos, de como essa tentativa de ser melhor é uma tentativa extremamente egóica, porque quem busca a transformação moral através do esforço de ser melhor ainda não leu Allan Kardec. O esforço de ser melhor pode ser o esforço, por exemplo, de nós domesticarmos os nossos instintos. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas inclinações e pela sua transformação moral. Dois itens separados. Transformação moral é uma coisa, domar instintos é outra. Então, o esforço para domar os instintos e o esforço para se autoconhecer. Isso sim está em Kardec. E a gente vai ver como é que o autoconhecimento leva à transformação. Na questão 115, é outra questão fundamental, o elo. Então, a questão 919 e a questão 115 vão de mãos dadas. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão a fim de esclarecê-los e de os fazer chegar
progressivamente à perfeição. Como é que se chega progressivamente à perfeição? Pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade. Questão 115, para a gente ler todos os dias. A criatura vai chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da lei de Deus, verdade com V maiúsculo, e pelo conhecimento de si mesmo, verdade com V minúsculo. Então, a maneira mais eficaz de combater o mal é o conhecimento de si mesmo. E a maneira de progredir é o conhecimento da verdade. Essas são as chaves que nos guiam no nosso processo de transformação. Então, o conhecimento da verdade, ela organiza, ela estrutura as regras internas. E essas regras organizadas e entendidas vão criar novos hábitos. Vamos dar um exemplo para ficar menos filosófico. Você aprende uma verdade com V maiúsculo, você aprende sobre a reencarnação. Você vai reestruturar dentro de você mesmo essa verdade, as regras com a qual você entendia a vida. Agora você cria a partir desse entendimento e dessa internalização um novo hábito. Fecha a boca e para de reclamar. Não é assim? Já internalizaram essa verdade? Já mudaram esse hábito? Há uma diferença. Uma coisa é você dividir com uma pessoa as aflições, o cansaço, as lutas. Outra coisa é você murmurar, como diz o Evangelho. É você ficar naquela birra contra Deus e contra a vida, que denota uma não aceitação da vontade de Deus ou da vida. Então, a verdade assimilada da reencarnação fala para nós da lei de causa e efeito, fala para nós da misericórdia, da bondade de Deus, fala para nós de um Deus amoroso que cuida, nos dá a certeza absoluta de que todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo as mais difíceis e as mais complicadas, elas estão ali a nosso serviço, a serviço do self, a serviço do espírito imortal. É Deus trabalhando, é o arquiteto divino trabalhando na escultura, lapidando, formoseando a sua obra. Essa certeza que está em Leon Denis, essa descrição no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, ela vai então encher a nossa vida de propósito, de força e vai mudar o nosso comportamento. A gente pode estar cansado, a gente pode estar chorando, mas a gente está na posição da gratidão sempre, sem sair dela. Porque a gente já tem um entendimento diferente da vida. E o conhecimento da verdade com V minúsculo diz para nós: eu estou um espírito inferior, egoísta, capaz do mal, como todos os espíritos desse planeta. Então a reestruturação da verdade das regras faz com que eu veja o outro como meu irmão, tão capaz do mal como eu. E desmorona-se aí o senso de superioridade, um novo hábito então surge. O hábito da empatia e o hábito da compaixão. Agora já não sou eu mais o juiz da vida alheia. O juiz severo, o juiz rígido e duro. Aquela pessoa centrada que diz como é que aquela pessoa teve coragem de fazer isso comigo. Ou seja, você sai desse lugar, dessa pessoa intocável e fala: meu Deus, olha essa atitude infeliz que eu também sou capaz de fazer. E a gente agora passa do lugar de juiz para o lugar de irmão. Agora a gente é capaz de desculpar, a gente é capaz de se conectar com aquele outro, porque nós estamos numa posição de horizontalidade, de verdadeira irmandade. Então aqui a educação moral, ela é a internalização dessas regras que leva a mudanças reais. Vou ter aqui alguns exemplos. Quando a gente estuda pelos livros e está desconectado com o modo de vida, você estuda um tema, por exemplo, como perispírito e é capaz de dizer todos os atributos do perispírito.
Quando você faz um estudo conectado com a forma de viver e conectado com você mesmo, você vai pegar aquele entendimento e vai agora conseguir entender a conexão entre a teoria, né, a verdade sobre o perispírito com as emoções, com as doenças, e isso vai alterar o seu viver. Isso vai te dar forças, por exemplo, para que você se cuide melhor, para que você perceba que o seu corpo e o seu espírito estão conectados e que é necessário cuidar do corpo, mas é necessário cuidar das emoções, é necessário, como disse a lição de abertura, nutrir o espírito, porque está tudo conectado. Quando você estuda a vida animal, né? Então muitas vezes a pessoa quer saber da vida animal para saber se o animal reencarna. Tá ótimo saber se o animal reencarna ou não. Não tem nada de errado com isso, mas quando a gente leva isso para dentro e mais para fundo, a gente vai, por exemplo, estender esse entendimento para o nosso apego. Porque muitas vezes a morte, ela é sim sempre dolorida, mas parte da nossa dor e do nosso sofrimento está relacionado ao nosso apego às coisas. A matéria, a vida material, o sentido que a gente dá às coisas. Quando a gente estuda a raiva, usando da educação pelos livros, a gente muda o nosso comportamento, mas quando a gente estuda a raiva e estuda a gente mesmo, a gente vai percebendo quanto que o orgulho, nós somos orgulhosos, nos leva a nos acharmos mais do que somos. E a raiva é quando a vida ou quando as pessoas não fazem o que eu quero. Então eu estava na competição da minha filha esse final de semana e tem toda uma história, né? Até onde ela chegar, ela dança, faz dança de salão, acho que todo mundo, a maioria das pessoas aqui sabem. E eu lá, como é uma very proud mom, né? Tirando foto e botando os vídeos dela, não sei o que. Aí teve um intervalo, ela sentou do meu lado e falou: esse vídeo aqui, apaga. Eu falei: mas Tati, mas apaga por quê? Tá tão bonito, não sei o que. Mom, não te dei permissão para colocar. Na frente de todos os professores dela. Aí eu: Tati, não. Aí, tá bom, fui lá, deletei. Falei: pois não tiro mais nenhuma foto, nenhum vídeo. Saí da mesa, fechei a cara e fiquei lá assistindo assisti o resto do negócio e pronto. Fui pra casa e aí fiquei pensando: meu Deus, olha eu no centro do universo, né? Então a gente vai refletindo sobre essas coisas e vai levando, porque não é para as grandes coisas. Essas reflexões são para as coisas pequeninas do dia a dia. É preciso que essa doutrina esteja tão viva, tão vibrante, que o estudo vá penetrando o nosso ser de tal forma que ele se torne um agente vivo dentro de nós. Mas é preciso que a gente possa olhar para essa criatura má centrada, e má entre aspas, né? Porque o mal é relativo, ele não é absoluto, mas a gente possa olhar com tranquilidade. E é isso que Joana fala no livro Em Busca da Verdade. Tudo isso que a gente se enche de culpa, que a gente se martiriza, que a gente quer morrer, ela diz: olha para a tua sombra. Porque na tua sombra está também o teu anjo. Porque dentro da tua limitação, dentro dos opostos, dentro daquilo que você nega, dentro daquilo que você odeia em você mesmo, ali também está o teu anjo. Então o processo da vida é de integração, é de olhar, é de acolher, é de transcender. É preciso que a gente saia dessa posição de martírio, dessa posição religiosa. A religião fez um grande desfavor com relação a nós quando ela nos diz que nós temos que ser bons. É preciso que a gente mude o discurso, é preciso que nós sejamos nós, que nós sejamos a nossa verdade, a nossa humanidade, porque nesse movimento humilde, nesse movimento humano, a gente vai poder olhar para tudo que a gente é, para a nossa totalidade. Porque, de novo, dentro da escuridão, está ali também o nosso tesouro, as nossas melhores possibilidades.
né? Então é olhar para isso e dizer, minha nossa, eu queria que ela fizesse o que eu queria. E porque ela não fez, estou eu aqui de cara fechada, igual uma criança birrenta. Igual uma criança birrenta. Quantas vezes na nossa vida de relações a gente não faz exatamente isso? Ah, não é da maneira que eu quero, também não jogo. Também não brinco. E a gente sai de cena, a gente vira as costas. Porque a gente está no centro do mundo, porque a gente quer que as pessoas leiam a vida pela nossa cartilha. E assim a gente vai. Então o estudo do livro tem que ser associado ao estudo de nós mesmos. Vamos pegar aqui um exemplo do Evangelho, da cólera. Olha o que dizem. Gente, vamos aprender a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, assim, bem devagarzinho. Vamos ler, vamos sublinhar, vamos quebrar as frases, vamos pensar no sentido das palavras e como elas se adequam a nós. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois. A gente pararia aí e falaria, meu Deus, deixa eu passar esse dia pensando, né? Como é que o meu orgulho, será que eu identifico o meu orgulho? Onde que ele está? Será que eu me sinto mais do que eu sou? Mas olha, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, vocês podem pegar, os Espíritos falam isso over and over and over, 1 milhão de vezes. Estão falando pra gente tem que se convencer disso. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência, tá vendo, né? Espírito superior. Passageiros que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis com base o orgulho ferido. Até mesmo a impaciência, que se origina de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgueis que todos devem curvar-se. Olha, terminou a palestra. Vamos para casa, né? Pensar sobre isso, né? Para o resto da noite, para o resto do dia de amanhã. Então, se nós formos fazer... e eles continuam, em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. O mouse não funciona, eu atiro ele no chão. Quando a gente já está um pouco mais evoluído, a gente dá um passe no mouse. Né? Mas a gente dá um passe assim, funciona, desgraçado. Né? Já mudou o comportamento, já é evolução, né? Já está melhor. Então, eu não quebro nada, eu analiso a raiva do outro, eu me comporto bem, de novo, é a educação pelos livros. Mas quando a gente vai seguir Allan Kardec, a gente vai perguntar, onde está a raiz do problema? A raiz do problema está lá na questão 115, conhecerei a verdade, se queres progredir, através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é a raiz da minha cólera? O que está por baixo dessa cólera, né? Então, nós temos dentro de nós um tirano, um rei, que quer que o mundo se dobre de acordo com a nossa vontade. Esse slide é importante. A interpretação tradicional da questão 919 é essa. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de melhorar-se nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a si mesmo. Então, eu me conheço, eu identifico a minha limitação e eu me esforço para modificá-la. Assim, essa questão tem sido entendida. Eu mapeio, eu entendo aqui que o meu mal está vindo do meu ego, do meu orgulho, da minha criança ferida, eu quero atenção, eu quero ser reconhecida, eu quero estar no centro do mundo, eu quero estar por cima, o que quer que seja. Aí eu faço um esforço agora que eu conheci isso para modificar. Mas não é isso que os espíritos disseram a Allan Kardec. Olha lá. A educação
e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz das qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que ninguém as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dado peçonhento quando estão por detrás. Então, a revisão da questão 919 é essa. Quando os espíritos dizem que a resposta é o conhece-te a si mesmo, existe uma diferença entre eu vou me conhecer para mudar, que é uma mudança comportamental, ou o autoconhecimento me transformará. Isso aí, pode tirar foto, eu posso publicar, que é para vocês lerem e pensarem e meditarem. Qual é a diferença? Eu vou me conhecer para mudar, o autoconhecimento me transformará. Porque o que os espíritos dizem não é que você tem que fazer nenhum esforço para melhorar, é que o autoconhecimento em si mesmo transforma. A pergunta é, como é que o autoconhecimento transforma? Porque vocês entendem que quando você faz um esforço para melhorar e você adota um comportamento, você para de enxergar o mal, você acredita que aquilo foi resolvido? Olha o que Joana de Ângeles vai dizer. Todas as parábolas que Jesus nos oferece são plenas de ação sem positivos externos, antes como resultado da espontânea lucidez da consciência desperta. Então, a mudança real, ela não vem porque eu estou fazendo um esforço para me modificar. A mudança real vem porque eu tomei conhecimento da raiz do mal em mim e esse conhecimento em si abre espaço dentro de mim, reorganiza as minhas regras internas. A reorganização das minhas regras internas, do conhecimento, da verdade com V maiúsculo, a consciência da minha verdade com V minúsculo operam dentro de mim de tal forma que agora nasce de dentro um comportamento modificado espontâneo. Resultado da espontânea lucidez da consciência desperta. Não vem de fora, não é um impositivo externo que me faz mudar. É uma mudança interna que gera espontaneamente um novo comportamento e um novo ser. Então, essa lucidez, essa consciência e essa verdade vai dizer para mim o quê? Que dentro de mim existe um rei, existe um tirano que se aborrece com as coisas, os seus súditos não se dobram diante da minha vontade e eu, então, me aborreço, atiro as coisas, saio de campo, etc, etc. Quando eu reconheço esse tirano dentro de mim, começa aí o processo de transformação. Eu desço as escadas do altar onde me coloquei, saio dessa posição do enraivecimento, essa soberba, esse autocentramento, essa crença de ser melhor, maior, incapaz de falhas, mais alto e merecedor, e abro um espaço dentro de mim para a luz, para a conexão com a verdade, com quem eu sou, a conexão com Deus, entende? Então, é um processo interno. Vocês conseguem perceber que é uma diferença muito grande quando eu me imponho um comportamento e quando esse comportamento nasce de dentro. Ele vem de uma consciência reestruturada, de todos esses conteúdos que a gente aqui estuda e que vão devagarinho penetrando, reorganizando as regras internas na nossa consciência e junto com o autoconhecimento que vai gerando aí sim uma humildade, porque ninguém... A virtude é um produto do autoconhecimento. A virtude é um produto do encontro com a verdade. Quando eu encontro com a minha verdade, quando eu entendo o meu tamanho, a minha posição do universo, quando eu me faço pequeno,
pequeno. Eu me conecto com Deus, eu me conecto com o Pai. E aí sim, a virtude nasce desse espaço divino, nasce do self, não nasce então do ego. Ela nasce do encontro com a verdade. Então aqui a gente vai fechando, trazendo essa nova ideia, essa nova estrutura. Todo movimento de transformação tem que começar com algum valor interno. Então a primeira regra é o entendimento que Deus é a causa primária, primeira de todas as coisas, inclusive a tua. Tudo que você tem na tua célula física, na tua célula espiritual, na tua casa mental, no teu coração que bate, que pulsa, no ar que você respira, nas ideias que você gera, em tudo há Deus. E a nossa próxima palestra a gente vai falar de uma nova ideia de Deus, que vai nos ajudar ainda a pensar o processo da autotransformação. Mas é preciso que a gente se sinta esse ser divino, para que dentro dessa certeza, dessa conexão com a divindade em nós, a gente desça sem ter vergonha, sem se sentir humilhado. A gente não tenha vergonha de falar do humano em nós, a gente não precisa andar com tantas máscaras, com tanto fingimento, porque é dessa hipocrisia que Jesus falava. Então, para ele vale muito mais aquele que se perdeu e que se reencontra do que aquele que permanece na hipocrisia de uma bondade que não é legítima ainda. A ideia de Deus, o entendimento do ego que bloqueia a presença de Deus e que está sempre nessa tentativa de ser bom numa barganha com a divindade o tempo inteiro, né? O ego se move, o encontro com a verdade e a conexão onde Deus vai então agora se manifestar. As virtudes vão se manifestar na forma espontânea com que Joana fala, porque vão nascer de dentro a partir desse movimento. É um dar nascimento, né? Cada momento em que nós temos um insight, que nós percebemos alguma coisa, nós nos conectamos com Deus e damos nascimento a um aspecto novo do nosso ser. A solução, então, é a caridade, a começar conosco mesmos, porque não adianta nós falarmos sobre isso se nós não falarmos do alto amor, se nós não falarmos da caridade. Os Espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nós também temos entendido de forma muito errônea essa afirmativa dos Espíritos, porque temos usado da caridade como uma caridade convencional, essa caridade que barganha com o universo e que está permeada do interesse pessoal. Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Em Busca da Verdade: nascer, viver, morrer e renascer de novo é a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo, que é a prática da caridade como processo de salvação, de autoiluminação. Diz a mentora, não a caridade convencional, por cuja prática espera-se a realização do negócio fraudulento entre as doações mesquinhas das coisas terrenas em comércio com as conquistas espirituais. Palavras de Joana de Ângeles. Então, todas as vezes em que nós estamos nessa caridade mais tradicional, muitas vezes nós estamos dando na posição daquele que tem, na posição daquele que é mais, porque a gente vê o pobre, a gente vê o ignorante e a gente se acha mais. A gente acredita que a gente é melhor. A gente acredita que a gente é diferente. Então não importa, a gente pode dar 500 milhões de sopas nessa encarnação, que nós não seremos mais caridosos do que uma Madre Teresa de Calcutá. Mesmo que a gente desse o dobro do número de sopas que ela deu aos pobres. Por quê? Por quê? Porque ela fez a caridade real, onde há a verdadeira benevolência, indulgência, perdão, habilidade de ver verdadeiramente o outro e de sair do centro. Então, quando ela dá a sopa, não é a sopa que ela está dando.
É a conexão com aquele que está recebendo de igual para igual. Não há superioridade. A conexão, a igualdade, a irmandade. Então, o que o egoísmo, ele é a antítese da fraternidade, porque o egoísmo nos separa, o egoísmo nos coloca em níveis diferentes, o egoísmo nos permanece no centro. Quando nós falamos de caridade, de amor, nós estamos falando de conexão, é a antítese desse egoísmo, é a antítese dessa centralidade. Então, não é o ato de dar que caracteriza a caridade, mas é o amor. Como disse, então, vou pular como disse então Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento. Se eu tivesse o dom de profetizar, e se soubesse os mistérios do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor algum sem o amor. Ainda que desse tudo aos pobres, e ainda que deixasse que me queimassem vivo, mas não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. Então, enquanto nós não chegarmos a esse lugar de amorosidade, de acolhimento de nós mesmos, tudo que nós fizermos para fora, nós não conseguiremos abraçar, amar verdadeiramente, integrar o outro na nossa vida, enquanto nós não conseguirmos fazer conosco mesmos. Então, autotransformar-se é auto-amar-se. Autotransformar-se é dizer, esse quem eu sou hoje, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Não precisamos nos envergonhar de nenhum de nós. Em uma encarnação, o ego dá conta de desenvolver um aspecto da nossa personalidade, mas dentro de nós há muitos outros. E o dia que nós conseguirmos amar, sermos caridosos, conversarmos com todos esses outros, na horizontalidade, numa conexão verdadeira, nós conseguiremos praticar a caridade real, portas afora de nós mesmos, porque estaremos aí sim, verdadeiramente transformados. Muita paz.